senhor vice-presidente da República, Michel Temer, acompanhado do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o presidente do sistema Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, o presidente do sistema Fiesp, Paulo Scaff, secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, Hugo Barreto, neste ato representando José Roberto Marinho. Assistiremos agora o vídeo dos nossos parceiros. Temos a obrigação de estarmos aqui e gostaria da participação de todos, uma reflexão sobre o nosso futuro. Como que as pessoas vão poder ter qualidade de vida, preservar o nosso planeta, como nós todos devemos preservar o nosso planeta e, ao mesmo tempo, termos oportunidade de trabalho, de crescimento, de desenvolvimento. Esse espaço que a gente tem aqui no Forte Copacabana, ele é um espaço que permite uma integração importante desses outros atores. Tem sociedade civil, tem entidades empresariais, tem a prefeitura, tem encontro de prefeitos, que são atores políticos importantes na tomada de decisões, do ponto de vista ambiental, no mundo cada vez mais urbano. Portanto, isso aqui pode ser um pouco a síntese do que se espera dos debates no futuro. Que é um pouco isso, governo, sociedade, atores sociais todos envolvidos, até porque as decisões são coletivas. Nós podemos fazer com que essas reflexões, esse momento, essa atenção que nós estamos dando a esses dias da Rio+20 fiquem durante todo o ano. Os países desenvolvidos precisam entender que talvez eles não possam continuar nesse trem de desenvolvimento. Todos, inclusive os países desenvolvidos, precisam viver as próximas gerações. Então há de se descobrir fontes de riqueza, de renda para todos de uma forma mais orgânica e mais justa. Esse é o desafio, que não é fácil. Sejam muito bem-vindos à Humanidade 2012. Para apresentar o conceito do Espaço Humanidade 2012, convidamos Bia Lessa. Oi, queridos. Eu não vou falar de todo esse espaço, mas eu queria falar um pouquinho dessa nossa catedral. A gente percebeu que o lugar central, a coisa mais importante que tem do ser humano, é uma frase da Hannah Arendt, que diz: sabemos que vamos morrer, mas sabemos que não nascemos para morrer. Nascemos para dar início, nascemos para continuar. Então, esse lugar é o lugar do saber, é o lugar da linguagem, é o lugar da possibilidade dos encontros. Estamos aqui reunidos, empresários, vice-presidentes, artistas, intelectuais, ambientalistas, Sérgio Bessemer, que eu posso ver aqui. Estamos aqui todos reunidos para que a gente possa criar, pela primeira vez, uma ideia de humanidade, que o Sérgio diz muito bem. Humanidade é uma palavra que existe há muito tempo, mas um é francês, outro é inglês, outro é sei lá o que, outro é flamenguista, outro é... Mas a gente está num momento que a gente tem que, de fato, virar uma humanidade. É aqui a gente convidou, obrigada. A gente fez uma grande biblioteca, é uma biblioteca que depois vai virar uma biblioteca permanente. A gente convidou várias pessoas, intelectuais, não intelectuais, artistas, para que eles dissessem quais foram os livros que foram importantes para a formação dessas pessoas. Então, por exemplo, eu chego aqui e eu encontro Renina Katz, que é uma grande artista plástica, e eu posso ver quais foram os livros que formaram a Renina Katz. Teixeira Coelho, todos, sei lá, Maria Bethânia, Paulinho Niemeyer, nosso neurocirurgião tão querido de todos nós. Então a gente pode, através dessa biblioteca, conhecer os brasileiros que fazem o nosso país. Não só os famosos, também os operários, cada um de nós. Eu queria então, nesse momento, chamar a voz da Maria Bethânia para que a gente pudesse...
Aqui nós temos um pêndulo, estão vendo? Esse pêndulo vem lá de cima. Ele simboliza que a Terra, o nosso planeta, está fora de prumo. É fundamental que a gente bote esse pêndulo no prumo. Para que a gente bote esse pêndulo no prumo, é necessário o esforço de todos. Não adianta o meu, não adianta só o seu, não adianta o dele. São todos. E juntos. E agora, Vergara, querido, muito obrigada pela sua presença. Queria chamar a voz, então, da Maria Bethânia, para que a gente possa, simbolicamente, colocar o mundo no prumo. Precisamos de 100 pessoas. 100 pessoas com o mesmo propósito. Vamos, ao mesmo tempo, apertar um botão que está instalado na lateral da mesa. Botão. Numa atitude conjunta. Criaremos, assim, o que ainda não há. Uma humanidade. Mais alta, uma Bethânia. Primeira, incompleta, imperfeita, magnífica humanidade. E o mundo encontrará o seu prumo. Já! Solta a música, por favor. Vou voltar o pêndulo, gente, porque não ficou como eu queria. Posso? Né? Vamos fazer para valer. Volta o pêndulo, por favor. Vamos fazer direito. E é legal porque a gente precisa de esforço. Não é fácil sermos uma humanidade. Tá? De novo, por favor, acende a luz da capela. Quero fazer de novo. Vamos lá? Solta a voz da Bethânia. Precisamos de 100 pessoas. 100 pessoas com o mesmo propósito. Vamos, ao mesmo tempo, apertar um botão que está instalado na lateral da mesa. Numa atitude conjunta, criaremos, assim, o que ainda não há. Uma humanidade. Uma primeira, incompleta, imperfeita, magnífica humanidade. E o mundo encontrará o seu prumo. Foi. Já! Muito obrigada a todos. Parabéns a vocês por mudarem o mundo um pouquinho. Vamos mudar esse mundo. Não colou porque não tem barra. Senhoras e senhores, vamos dar início agora à cerimônia de abertura do evento Humanidade 2012. Para abrir o evento, ouviremos o presidente do Sistema Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira.
Meu prezado presidente Michel Temer, meu caro prefeito amigo Eduardo Paes, prezado Hugo Barreto, representando a Fundação Roberto Marinho, meu amigo Paulo Scaff. Ao cumprimentar o Paulo, eu cumprimento a todos os empresários da Fiesp de São Paulo que estão aqui conosco hoje. Eu queria cumprimentar o vice-presidente, os dois vice-presidentes que estão na mesa, o Carlos Mariani e João Barbará. Eu cumprimento a todos os empresários do sistema Firjan. Também meu abraço ao nosso querido amigo Eliezer Batista. É com alegria que a Firjan recebe a todos aqui no Espaço Humanidades 2012. Agradeço muito à Fiesp, ao SESI Senai do Rio, ao SESI Senai de São Paulo, muito à Fundação Roberto Marinho, à Prefeitura do Rio, ao SEBRAE e à Caixa Econômica por essa parceria. A construção que nos abriga, concebida, não só profissional talentosa, mas essa gênia que é Bia Bessa, e erguida por Abel Gomes, integra com harmonia estruturas metálicas e natureza, num dos pontos mais lindos do Rio. Sob esse ponto de vista, o projeto é uma síntese perfeita do que discutiremos nos próximos dias. Conciliar desenvolvimento e preservação, crescimento econômico e natureza, intervenção do homem e respeito ao meio ambiente. O evento de hoje nos oferece também a oportunidade de prestar tributo ao grande visionário brasileiro, ao homem que anteviu, muitos anos antes da própria Rio 92, que o mundo teria de se debruçar sobre as discussões que travaremos na Rio +20. Eu me refiro a Eliezer Batista, fonte permanente de inspiração e de aprendizado, e com que temos a honra de compartilhar o mesmo ambiente de trabalho na Firjan há mais de 10 anos. A Firjan e a Fiesp oferecerão a Eliezer uma escultura produzida pelo grande artista brasileiro Carlos Vergara. É muito bom ter a oportunidade de oferecer a obra de um mestre ao mestre de todos nós. Dirijo uma palavra especial aos meus amigos Eduardo Paes, Paulo Scaff e José Roberto, que não está aqui hoje por uma forte gripe. Além dos parceiros SEBRAE e Caixa Econômica. Ao longo dos últimos meses, trabalhamos a muitas mãos para tornar possível tudo o que vemos aqui, na Humanidade 2012. Nos próximos 12 dias, o espaço terá repleto de gente, de todas as regiões do país e do mundo. Elas assistirão exposições, participarão de debates e oficinas e vivenciarão a sustentabilidade. Ninguém pode imaginar o esforço financeiro e o esforço físico de todos os envolvidos, que só foi possível em razão de uma aliança sustentável de vontades. A Humanidade 2012 nos permitirá oferecer à sociedade um espaço democrático, plural, sempre aberto ao público e capaz de oferecer ao cidadão, não necessariamente conhecedor dos temas e da agenda da conferência, o mais amplo acesso ao que é discutido nesse e em outros fóruns. Aqui é o lugar em que o desenvolvimento sustentável deixará de ser um conceito vago, abstrato e distorcido. É o espaço onde se pretende mostrar que as economias mundiais podem crescer e, ao mesmo tempo, atender suas populações em necessidades básicas e conciliar tudo isso com a preservação do meio ambiente. Faço questão de parabenizar a todos os profissionais engajados na missão de viabilizar esse espaço, na figura desse profissional extraordinário, que é Augusto Franco, diretor-geral da Firjan. Foi uma empreitada de fôlego colocar tudo de pé em tão pouco tempo. No que diz respeito à indústria, tem sido um grande encontro a parceria e a cooperação que hoje nos une Fiesp e Firjan. Num plano pessoal, tem sido uma grande satisfação a interação com o meu querido companheiro de representação empresarial, Paulo Scaff.
É uma amizade que se fortalece a cada dia. A realização da Rio+20, nosso país, renova os compromissos da indústria brasileira com a indução ao desenvolvimento sustentável a partir de mudanças nos padrões de produção e consumo. É a oportunidade de realizar um inventário do que se fez nos últimos 20 anos e de adaptação às novas necessidades. Somos um país muito diferente daquele que recebeu a Rio 92. O Brasil hoje é uma nação econômica e politicamente estável, conduzida por sucessivos governos comprometidos com a transformação social. Nos últimos 20 anos, a sociedade brasileira assumiu também o papel de protagonista no debate sobre desenvolvimento sustentável. A Rio+20 enxerga o desenvolvimento sustentável como instrumento indispensável para a erradicação da pobreza no mundo e procura afirmar as bases de uma nova governança ambiental global. Foram eleitas questões críticas para debate e abordo rapidamente algumas delas. Um dos grandes desafios para a atividade industrial diz respeito ao aproveitamento da água. É fundamental que seja assegurado o direito à água potável, segura e limpa, e ao saneamento básico como elementos essenciais para uma vida plena. Apenas 45% do esgoto produzido no Brasil são coletados. E não mais de 38% deste volume são tratados. Cifras não compatíveis com a 7ª economia do mundo. Por outro lado, mais de 70% das empresas brasileiras possuem metas de redução de consumo de água e 65% já praticam o reuso. A indústria brasileira tem feito aqui a sua parte. A emissão dos gases de efeito estufa é outra questão premente. O Brasil adotou o compromisso nacional e voluntário de reduzir entre 31% e 36% e 39% suas emissões até 2020. É preciso que haja a contrapartida dos países desenvolvidos. O compromisso assumido na Rio 92 era de que reduzissem suas emissões em 5,2%, com base em 1990. No período, essa redução, 2008 a 2012. Infelizmente, na média global, essas mesmas emissões aumentaram 45% entre 1990 e 2010. Um trunfo importante da indústria brasileira é que sua produção já é de baixo carbono. Possuímos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com 47% da energia proveniente de fontes renováveis. O percentual é 3,5 vezes superior à média mundial. A reduzida intensidade de carbono de nossa matriz faz com que o setor industrial contribua com apenas 8,8% das emissões nacionais. Também, aqui a indústria brasileira fez sua parte. É fundamental que a evolução para padrões de baixo carbono se dê de modo gradual e sustentável. Um passo essencial nessa direção é que o potencial hídrico nacional se volte para as usinas hidrelétricas, em razão de seu baixíssimo nível de emissão de gases de efeito estufa. A ampliação da produção de biocombustível é outra conquista a ser perseguida. A indústria brasileira apoia a participação do país no esforço global de mitigação sob forma de contribuição voluntária. É uma adoção de novas tecnologias, maior produtividade e eficiência no uso de recursos naturais, que a indústria vai contribuir com a transição para uma economia mais sustentável e com maior inclusão social. Ela também já tem feito sua parte nesse campo. Eu não quero, evidentemente, estender aqui em análises técnicas. É evidente que há outros pontos sensíveis, mas teremos tempo de debatê-los amplamente nos próximos dias. Um dia, Leonardo da Vinci disse que a necessidade é a melhor mestra e guia da natureza. A necessidade é eterna e inventora, o eterno freio e lei da natureza. Cabe a nós moldar a necessidade para que a resposta da natureza não seja uma reação à sociedade que vivemos. Alguém já disse que a política é a arte do possível. A sustentabilidade é a arte de conciliar necessidade e sonho
possível e impossível. Uma política de sustentabilidade é a que tornará viável o que parecia impossível. Vamos sonhar nos próximos dias para que, em pouco tempo, o que vivemos nesse espaço se converta na realidade de um mundo possível para nossos descendentes. Talvez seja esta a grande beleza desse encontro. Nós não estamos aqui por nós mesmos. Não defendemos qualquer interesse cartorial, partidário, pessoal. Estamos aqui por nossos filhos e netos, pelos filhos e netos de nossos netos. Estamos aqui pelo futuro. Vamos sonhar, então, juntos e certos de que é possível um mundo em que a sustentabilidade seja uma pré-condição de qualquer política pública. Bem-vindos à Humanidade 2012. Obrigado. As federações das indústrias do Rio de Janeiro e de São Paulo aproveitam este marco na discussão da sustentabilidade no mundo para homenagear Eliezer Batista por sua visão e pioneirismo na adoção da gestão sustentável no Brasil. Eliezer Batista foi ministro de Minas e Energia, presidiu a Vale do Rio Doce e foi um dos fundadores do Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável. Convidamos o senhor Eliezer Batista para receber das mãos do presidente do Sistema Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, e do presidente do Sistema Fiesp, Paulo Scaff, a escultura do artista contemporâneo brasileiro Carlos Vergara. Ouviremos agora as palavras do secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, Hugo Barreto. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, senhor vice-presidente Michel Temer. Boa noite, prefeito Eduardo Paes, prefeito da nossa cidade, do nosso Rio de Janeiro. Boa noite, presidente Eduardo Eugênio. E boa noite, presidente Paulo Scaff. Queria aqui, em saudando os nossos parceiros, falar da nossa emoção por estarmos aqui hoje, cerca de 90 dias depois de uma visita ao Forte de Copacabana que fizemos juntos com o presidente Paulo Scaff, o prefeito e o presidente Eduardo Eugênio, para olhar esse forte. E daqui surgia a semente dessa ideia, desse projeto Humanidade 2012. Naquele momento, eu confesso que ao olhar a paisagem da praia e o Forte Copacabana, não conseguia imaginar o que hoje aqui se encontra construído. E devo dizer que o Paulo Scaff falava, não, nós vamos fazer. E a gente dizia assim, mas não tem tempo, nós trabalhamos numa área de eventos, comunicação, é impossível. E ele dizia, não, vamos fazer. O prefeito falou, não, precisamos fazer alguma coisa para a sociedade civil, estar presente, além do aterro, que já é um espaço com temas definidos. Aqui vamos fazer um espaço um pouco mais aberto, um pouco mais desorganizado, um pouco mais, ao mesmo tempo, estruturado, mas aberto ao debate. E a Firjan entrou com toda a sua capacidade de realizar, e aqui eu me alinho no que o Eduardo falou sobre o Augusto, que foi o coordenador geral desse projeto, junto com a Bia e com o Abel. Sem ele, isso não teria acontecido em menos de 40 dias, que foi o tempo que, na verdade, foi utilizado. E tudo isso foi possível por quê? Eu acho que quero aproveitar esse momento, não para ler o que havia sido escrito, e até porque Zé Roberto ia ler, e eu não sou, por mais que represente a mesma instituição, cada um tem o seu estilo. Eu prefiro falar um pouco desse meu sentimento e dessa minha percepção de falar um pouco desse momento que se traduz por uma certa transformação tão visível nessa nossa sociedade, como se diz por aí, pós-moderna. A modernidade foi a época da razão, a época
grande movimento em busca do futuro. Só que o futuro chegou. A gente vive essa pós-modernidade, onde o campo simbólico, o campo do sonho, readquire um valor. Não é à toa que se fala hoje em felicidade interna bruta, não é à toa que se fala hoje em discutirmos a sustentabilidade do planeta, dissociada muitas vezes de projetos específicos do interesse desta ou daquela instituição, ou deste ou daquele ator social. Eu acho que esse movimento de construir isso aqui em tão pouco tempo, com tanto vigor, representa essa perspectiva do sonhar e do concretizar, porque também só sonhar não modifica, não transforma. A gente vive, como o nosso Museu do Amanhã, parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro e com vários outros parceiros que estamos implantando no Cais do Porto, a gente vive a era do antropoceno, dito pelos cientistas. O que significa isso? Significa o seguinte: daqui a 100 anos, quando estudiosos vierem olhar para o nosso planeta e vão pensar e vão falar: que força foi capaz de mudar o curso dos rios, a sedimentação e várias outras transformações do ambiente? Foi a força humana. Nós vivemos uma era em que a força da produção humana se transformou por si só uma força geológica tão intensa quanto a força produzida pelos vulcões e tantas outras. E essa força pode ser ir para o bem ou para o mal, dependermos de como a utilizarmos. Mas nós hoje, a humanidade de 2012, constituímos uma força geológica sobre o nosso planeta, sobre a nossa matéria, sobre a nossa vida, portanto, porque a vida e o pensamento dela vem. Então, eu acho que é esse o momento que vivemos. É esse o momento que devemos refletir sobre as nossas atividades e sobre os nossos compromissos. E acho que esse espaço é um espaço que resgata essa dimensão da reflexão sobre o campo, dentro do campo simbólico, sobre o que somos e o que queremos ser. No passado, lá no século XVII, um intelectual chamado Henry Moore, ele cunhou a palavra utopia, utopos, o não lugar, o lugar inexistente para lá colocar o ideal do futuro possível. Nós podemos fazer o nosso futuro real e possível pela transformação cotidiana. Essa é a revolução moderna que devemos perseguir e construir. E aqui também quero me alinhar na homenagem ao Dr. Eliezer, porque ele foi esse sonhador que viu o que não se via. E é esse tipo de visão e de busca que temos todos que fazer. E nesse sentido, a Fundação Roberto Marinho está muito comprometida e muito alinhada com a ideia da sustentabilidade. Não é à toa que há 25 anos lançamos o Globo Ciência e o Globo Ecologia. Fizemos o Canal Futuro em parceria com a Firjan e com a Fiesp e vários outros parceiros aqui presentes, a Vale, o Sebrae e tantos outros. E estamos lançando vários programas dentro desse campo da sustentabilidade. Estamos lançando com o Fundo Vale o projeto Florestabilidade para oferecer cursos de gestão de florestas para os povos da floresta no Brasil e várias outras iniciativas. Mas não vou aqui me alongar, não vim aqui para falar do que fazemos, e sim falar de que devemos valorizar esse sonho de perseguir transformações. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do senhor Eliezer Batista. Ok. Senhor Vice-Presidente da República, senhor Prefeito do Rio de Janeiro, Presidente da Firjan, Eduardo Eugênio, um grande amigo nosso, senhor Paulo Scaff, de São Paulo, da Fiesp, e meu filho aqui, que está aqui do lado. Então, eu gostaria de primeiro agradecer a presença dos senhores aqui, a paciência de me ouvir algumas palavras, e também dessa homenagem que extremamente me emociona muito, porque é um assunto de que sempre me ocupei muitos anos e que está frutificando, e isso dá um prazer de ver resultados concretos sendo executados, algo que ninguém
acreditava antigamente. O que está acontecendo hoje com física quântica é algo semelhante, também vai acontecer, e pouca gente acredita nisso ainda hoje, né? Bom, então eu vou me permitir apenas porque também essa obra de arte aqui, o Vergara, eu agradeço muito e agradeço imensamente essa homenagem aqui, que evidentemente para mim tem uma grande importância. Esse título de pioneiro, eu só quero explicar. Primeiro que eu leio muito Santo Agostinho, porque gosto de fixar os princípios e o comportamento correspondente, né? Então, por princípio, eu fui sempre uma pessoa que gostava da natureza, gosto da natureza, e tive uma formação de um pai que não era um homem muito educado, mas muito inteligente e muito dedicado à natureza. E aprendi a refletir como ele, digamos, já naquela época, com uma maneira, digamos, como gostava sempre de matemática e física, eu aprendi a raciocinar desde cedo como a base de sistêmico-holística, como é hoje chamado. A palavra holística é muito mal interpretada, porque, na verdade, é a visão do todo da parte pelo todo, e não o inverso, como normalmente se faz, né? É muito diferente a visão de um dentista ou de uma águia tornados seres humanos, o dentista já é, né? A visão do mundo de um é diferente do outro. Um olha para baixo, para dentro, procurando problemas, né? O outro vê de tudo, inclusive a do dentista. Agora, a visão da natureza, do universo visto de um dentista e de uma águia é muito diferente, né? Quer dizer, então, essa coisa de holística, ela não é interpretada como... Bom, isso me levou, já no começo da minha vida profissional, a me dedicar à natureza. Antes disso, também tinha, com meu pai, aprendi a gostar de plantas, de animais, etc. Bom, aí fui cultivando isso e tive a oportunidade de fazer os primeiros exercícios de reflorestamento, porque eu notava já naquela época uma devastação colossal. Era presidente da Vale do Rio Doce naquela época, no início. Então, incêndios, todo o norte do estado estava sendo incendiado, como agora na Amazônia, né? Então, nós percebemos que aquilo era uma barbaridade, né? Então, tinha alguma coisa que tinha que se fazer. Então, começamos a tentar. Primeiro, compramos uma propriedade de 20 mil hectares para evitar que fosse incendiada e transformada em pastagens, né? Isso está até lá hoje, até lá. Foi utilizada para pesquisa, infelizmente, naquela ocasião, se pesquisava apenas para fins mecânicos e tudo, não para fins farmacêuticos ou químicos, tá? Mas começamos a fazer reflorestamentos, né? E, na época, a única experiência que havia no Brasil era de eucaliptos no estado de São Paulo, que o senhor Navarro de Andrade trouxe da Austrália e que tinham dado resultados que mais tarde, para fazer dormentes de estrada de ferro. Bom, era uma utilização não muito nobre, mas já era uma utilização, quer dizer, a madeira, a própria palavra Brasil, representa uma árvore, né? Aliás, que substituiu um molusco do Mediterrâneo por causa da cor, essa cor roxa que na Idade Média era utilizada pelas autoridades para definir hierarquia, sobretudo na Igreja Católica, por exemplo. Esta cor roxa, por exemplo, que era desse molusco, é a cor de onde você pode obter do pau-brasil, que se tornou um grande item na economia do Brasil nos tempos de colônia portuguesa e, mais tarde, até quando surgiu mais tarde, quando surgiu a tintas de origem química, ele perdeu sua importância. Mas esta primeira aproximação nos levou à questão da floresta, da recuperação da floresta, e fizemos primeiras florestas artificiais ao longo da estrada Vitória-Minas e no interior do estado do Espírito Santo. Isso
levou, e aqui temos um grande pioneiro que trabalhamos junto desde o começo. Vamos contar uma pequena história do Sr. Erling Lorentzen aqui, que é o estrangeiro que mais gosta do Brasil que eu conheço. Então, ele contribuiu enormemente quando fomos visitar a Aracruz, que é uma obra que ele construiu aqui no estado do Espírito Santo, e onde todos esses problemas que foram mencionados anteriormente foram considerados. Criou no Espírito Santo uma indústria modelo e que depois foi consequência das florestas que nós criamos no Espírito Santo e de onde depois foi feita também uma lei, primeira lei florestal, que permitiu a criação dessa celulose toda do Brasil, onde ele começou com uma primeira, fora aquelas que já existiam, mas não eram no mesmo padrão que começou com o Sr. Lorentzen. E nós, com os japoneses, começamos uma outra em Minas Gerais. Isso deu origem à indústria de celulose no Brasil. Nesse ponto, esse craft pulp, que é para papel, e depois, agora, está surgindo a celulose, essa de solvente, que é usada para a fabricação de rayon, né? E a celulose de rayon vale 3,5 vezes mais do que a celulose para papel e tissues, né? Bom, essa combinação, então, da indústria com a natureza, e isso nos levou ao projeto, nos levou à construção da reconstrução da Vale do Rio Doce, que se tornou um modelo na questão da door-to-door integrated logistics, a logística integrada ponta a ponta. É um conceito que se espalhou pelo mundo inteiro. Hoje, 10 anos depois, o Sr. Mike Porter, em Harvard, saiu com a teoria de supply chain, que nada mais é do que a ampliação desse conceito de door-to-door, de logística integrada porta a porta. Bem, esse conceito nós levamos para resolver o problema de mineral, não só do Brasil, de muitos países do mundo. As reservas minerais nossas estão no interior, mas elas só têm valor entregue ao consumidor. E o consumidor nosso, maior e que não tinha condições de matéria-primas próprias, tinha que importá-la, era o Japão. Então, a gente aplicou o primeiro grande desafio com esses conhecimentos adquiridos até então, da questão de transformar uma distância física numa distância econômica, ou seja, levar o minério de ferro, que naquela época valia $5 a tonelada, hoje vale 140 em termos FOB, né? Então, e competitivamente e com lucro suficiente para justificar o projeto. Então, aí surgiu uma revolução na navegação mundial. Os navios versáteis que levavam minério para o Oriente e para a Europa e traziam petróleo de volta com a Petrobras, revolucionou a navegação marítima e tornou a logística um instrumento da economia fundamental, como todos hoje já sabem. Então, aplicamos isso no projeto Carajás, todo esse conhecimento adquirido, e ali surgiu, então, uma visita que fizemos com o Sr. Schmidheiner, o Stefan Schmidheiner, tem um irmão que tem o nome, também está na indústria de cimento, com o Sr. Lorentzen aqui, e o Sr. Schmidheiner, fizemos uma visita ao projeto Carajás, né? Ele, então, foi convidado pelo Sr. Maurice Strong, que era o presidente da Conferência de 92 no Rio, para trazer um tema para a apresentação naquela época, aqui na Conferência do Rio. Bom, então, nesta época, ele foi solicitado pelo Maurice Strong de elaborar um tema para apresentar na conferência. Ele, então, observou o que tinha sido feito no projeto Carajás, que foi a utilização da logística essa integrada, que já existia, né? A questão do tratamento simultâneo da questão ambiental, econômica e social, socioambiental e econômica,
tinha que ser econômico para ser viável, tinha que ser respeitar o ambiente, portanto, ambiental, e tinha que ser social, que é uma decorrência dos dois primeiros, mas nada disso existia antes. O pioneirismo está nessas coisas que foram juntadas, todas elas, contra oposições e reações de muita gente. Foi realizado e hoje são projetos e teorias reconhecidas no mundo inteiro. Então, uma coisa que pouca gente conhece é que isso foi elaborado aqui e construído e foi teorizado para apresentação na Conferência do Rio de Janeiro. Evidentemente que o Sr. Schmidheim teve uma grande função nisso, porque ele gastou uma fortuna para disseminar esse conceito no mundo inteiro, né? Quer dizer, mas a origem, o pioneirismo disso veio desses conhecimentos que foram colecionados e no qual trabalhamos com, eu gosto de falar, não gosto sempre de falar em meu nome, todos aqueles que trabalharam comigo e trabalharam simultaneamente comigo. Muito bom. Isso foi executado, estamos aí com sucesso no mundo inteiro. Se você olhar para 92 e olhando hoje, o progresso, e o Brasil progrediu muito nesse campo. Hoje é um dos países que tem mais iniciativas nesse contexto aqui. Então, tornou-se um conceito mundial. Mas, recentemente, nós descobrimos que esse conceito tem um defeito. Quer dizer, ele não se ocupou, notamos que, por intuição, nós, naquela época, já sabíamos que nós nos ocupávamos apenas no espaço coberto pelo nosso próprio projeto. Então, a escolha de 1 milhão de hectares de florestas foi escolha nossa, arbitrária, o projeto podia pagar, e uma cidade de 400 milhões de dólares, onde é que a diferença entre um engenheiro e um operário não era muito acentuada, para mostrar que a harmonia da convivência é importante, e tudo isso estava refletindo no conceito. Mas o entorno, que era obrigação dos poderes públicos, não foi cuidado. Pressentindo que isso não iria acontecer, nós construímos uma pequena cidade de 5.000 habitantes, e com todos saneamento básico, escolas, tudo que uma cidade pequena necessita, com todos os requisitos modernos para uma vida tranquila e de qualidade. Muito bom. 30 anos depois, aquilo se tornou uma favela de 120 mil habitantes, com prostituição organizada, crime organizado, e reunindo toda a pobreza do estado do Pará, e muitos daqueles, como Carlos da Serra Pelada, que todo mundo conhece, e os desempregados do próprio projeto procuravam sempre ficar ali para conseguir emprego. Então, a gente notou que, comecei a observar que os grandes projetos trazem consigo um grande problema, né? E pode ver o que aconteceu em torno das instalações portuárias, a Petrobras com Macaé, a própria Brasília, é um favelão em torno de Brasília. Então, e em torno dos grandes projetos, todos eles hoje, você tem grandes favelas que surgiram ali por pessoas que procuram um melhor emprego, melhor condições de vida, porque ainda, infelizmente, temos muita pobreza no país. Bom, então, isso foi verificado na Europa. Aí vem uma contribuição que não é nossa, veio de fora, mas na Europa tem problemas parecidos. Na Europa pobre, a Europa do Mediterrâneo, sobretudo, a chamada gestão integrada do território. Esse entorno dos grandes projetos não era responsabilidade nossa, mesmo porque, em alguns casos, se você começa a tomar medidas exigidas pela população do entorno, que vão acabando recorrendo ao próprio projeto, o projeto pode se tornar inviável, como há muitos casos, né? Então, na Europa, nós trouxemos a chamada gestão integrada do território, cobrindo o entorno. Então, esse já estamos implantando no Brasil, né? Isso surgiu
com a União Europeia. A pessoa que trouxe isso para o Brasil está aqui e isso está sendo implantado com empresas privadas e com apoio do governo de Minas Gerais, por exemplo, do Estado do Pará, do Espírito Santo e outros, com muito sucesso. O que consistia basicamente na introdução de uma quarta variável, além da terceira, que era uma transversal cultural, a introdução da cultura com K, como, digamos, quem trata de cultura, fundamentalmente, diferencia muito. Hoje há uma confusão muito grande na definição de cultura. Então, vamos, para simplificar, chamar cultura com K, como se fazia na Alemanha antigamente. Então, a introdução dessa variável, que o território, pode ser o território do projeto, ele é visto hoje como uma paisagem, ele é função da cultura daqueles que habitam aquele território. Né? Ao estudar o comportamento dessa gente, chegamos à conclusão que somente através da educação dessa gente que habita aquele território, você consegue evitar a formação de favelas e controlar a evolução daquilo para não se tornar um caos. Você tem hoje o que está acontecendo nas usinas hidrelétricas da Amazônia. Você não consegue nem demarrar com o projeto se você não tiver um diálogo com os habitantes daquela área afetada por impactos ambientais e outros tipos de impacto que você tem nos grandes projetos. Então, a noção de desenvolvimento sustentável, a própria palavra sustentabilidade que está embutida no conceito, ela hoje não se confunde mais desenvolvimento com crescimento. O crescimento pode ser negativo. O desenvolvimento já tem embutido a noção de sustentabilidade, que é uma coisa mais fundamental que existe. Aí você pode ter diferentes definições do que você chamaria de desenvolvimento neste tipo de equação. Então, isso está sendo implantado com um grande sucesso e essa variável, hoje estamos trabalhando com vários grupos privados, mostra a você a importância que isso vai ter. Na Europa também tem projetos já sendo implantados nessa. Né? E para nós, então, temos um novo conceito básico do desenvolvimento sustentável com a gestão integrada do território do seu entorno. Bom, ok, desculpa, sorry. Isso nos leva a um outro problema, mais importante ainda, que sempre eu sonhei de escrever um livro com condições estratégicas para ver o Brasil de uma maneira quantificada e qualificada. Né? Então, daí o senhor salta com facilidade a chamada... ok, desculpe, então, estou falando demais aqui. Eu não sei falar, sabe? Eu sei conversar. Muito obrigado, professor. Falar nem um minuto, professor. Muito bem, considerando que os 200 membros da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o presidente Paulo Scaff abre mão de sua fala por causa do voo que está saindo agora, é o último voo que sai para São Paulo, então ele está abrindo mão da sua fala. Pede desculpa a todos. Não, 5 minutos para falar o presidente. Faz favor. Não.
Passamos a palavra, então, para o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Olha, uma Paes. pena que vocês tenham que ir para São Paulo, mas o mais importante aqui, eu queria que vocês ficassem nessa cidade maravilhosa, sejam muito bem-vindos. Agora vocês notam porque que todos os governantes do Brasil morrem de inveja de mim. Às vezes eu vou para Brasília, presidente, naquelas cerimônias, cheio de governadora, cheio de prefeito. Eu olho para a cara deles todos e falo assim, eles todos estão morrendo de inveja de mim, que eu sou prefeito do Rio, eles não são. Então eu queria dar minhas boas-vindas aos meus amigos de São Paulo, agradecer ao presidente Paulo Scaff, ao presidente Eduardo Eugênio, ao nosso querido Hugo, representando aqui o Zé Roberto Marinho, saudar o doutor Eliezer Iaik, e dizer que é um prazer para a nossa cidade ter esse debate tão intenso que vai acontecer aqui nos próximos 15 dias. Sejam todos muito bem-vindos ao Rio de Janeiro e com vocês, o melhor presidente, doutor Michel Temer. Muito obrigado. Olha, meus amigos, eu estou vendo que a melhor forma de ganhar aplauso é não falar, não é? Mas eu vou dar uma brevíssima palavra aqui, Eduardo, meu querido amigo Eduardo Paes, meus amigos Eduardo Gouveia Vieira, Paulo Scaff, Hugo Barreto, Eliezer Batista, que estava dando uma aula. Eu até proponho que, num dado momento, Paulo e Eduardo, vocês convidem o Eliezer Batista para vir aqui, Hugo, e reunir empresários e estudantes e todos aqueles que se interessam pelo país para ouvir a aula que o doutor Eliezer estava dando. Isso é uma coisa importantíssima. É para dar sorte. Mas eu quero, em brevíssimas palavras também, já fui alertado, e alertado publicamente, como perceberam, que mais de 200 companheiros de São Paulo precisam pegar o avião, disse o Paulo Scaff, antes de 8h30. E já são 10:50. Então, eu vou dar uma brevíssima palavra para cumprimentá-los pela iniciativa extraordinária que a Fiesp, a Firjan e a Fundação Roberto Marinho tiveram em conjugação com o poder público, com o nosso querido Eduardo Paes, na revelação mais evidente de que a soma de esforços entre a iniciativa privada e o poder público dá esse resultado estupendo, porque, claro, percebo eu, que ao lado da Rio+20, que se dará lá no Rio Centro, este será o grande centro de convenções, de encontros, de debates e, digamos assim, de abertura dessa exposição maravilhosa que eu tive a oportunidade agora de passar rapidamente. Interessante, Paulo, uma brevíssima consideração, Eduardo, Hugo, é que, viu, Paes, é que o termo humanidade, né, quando a gente pensa em humanismo, né, humanismo é aquele movimento que o mundo fez para colocar o homem no centro das preocupações, quer dizer, abandonando a matéria. Portanto, humanidade tem muito esta ideia do humanismo, é colocar o homem no centro das coisas. E quando se fala, Bia, sobre a Humanidade 2012, o que se quer é colocar ou recolocar o homem no centro do universo. E para colocar o homem no centro do universo, é preciso naturalmente fazer o que acabou de ser feito aqui. Nós todos acionamos botões que colocaram aquele pêndulo no meio do universo, reunindo, portanto, todas as nacionalidades, todas as tendências, todas as concepções filosóficas, políticas, religiosas, né? Todas elas num único centro. E quando se trata exatamente da Rio+20, em que se discutirá o chamado desenvolvimento sustentável, é porque há uma preocupação com o homem no sentido de dar-lhe a melhor das condições materiais, daí o desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, para preservar também o homem, não o homem de hoje, disse o Eduardo, disse o Hugo, disseram todos, o homem dos nossos netos, bisnetos, tataranetos, é preciso preservar o meio ambiente. Portanto, mais uma vez, o homem está no centro dessas preocupações. Por isso é que eu quero, com muita alegria cívica, digamos assim, cumprimentá-los por este evento. E cumprimentar por esta obra maravilhosa, Eduardo Paes, que você, junto com a Firjan, com a Fiesp, com a Fundação Roberto Marinho, realizaram aqui no Rio de Janeiro. Eu até, quando o Paulo, o Eduardo e a Bia foram me apresentar lá no meu gabinete, reclamaram que a Bia gastou muito. Mas eu digo, valeu a pena, porque conhecer o que nós estamos conhecendo aqui é uma coisa portentosa e uma coisa compatível hoje com a grandeza do Brasil. Portanto, meus cumprimentos a vocês e boa viagem aos que vão para o aeroporto.